Boa noite a todos. Hoje, hoje é domingo de Páscoa. Não é, hoje é sábado. Eu a pensar que hoje era domingo de Páscoa, amigos. Obrigada por me lembrarem que hoje não é domingo de Páscoa. É amanhã. Opa, nem amêndoas tenho. Nem amêndoas. Eu gosto muito daquelas amêndoas roxas de chocolate. Mas nem amêndoas tenho. Isto é uma miséria. Nós estamos miseráveis. Bem, já estamos. Estamos aí. Eu estou aqui com a minha população enorme, cheia, e assim, estes seres vivos, estes seres não vivos, está tudo aqui. Hoje está. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ai, 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 que eu não me posso abaixar. Dá-me as cruzes, canhoto. Então, boa noite. Faz que até começámos neste preciso momento, que é começar o início do vídeo e até vai achar que eu estou parvo, mas estou mesmo. Estou parvo, relaxado, mas não é porco, é relax mesmo. Estou parvo e porco e relaxado. Então, hoje é o 26º dia das jornadas da oração. Cheguei um bocadinho tarde porque estive a brincar ali com a minha gatinha e a dizer a ela para ficar aqui que eu hoje preciso dela. Para ela ver aqui como vão as coisas. A minha Juju tentou, já estava farta de me chamar. Então, hoje é o 26º dia das jornadas da oração. Acho que é 10, não é? Estamos a 10? Estamos a 10? Estamos a 10? Ou estamos a 10? Estamos a 10. Acho que estamos a 10. Estamos a 11, pois 11, domingo 12, segunda 13. Acho que é assim. A gente perde-se no tempo. Eu às vezes a falar com as pessoas ao telefone e vejo que se perdemos no tempo e no espaço, e não sei se já é sábado, domingo, isso assim. Mas hoje é sábado, mas também falta muito pouco para domingo, e portanto, está bem, pronto. Nós ainda não podemos estar apressadamente não podemos estar apressadamente a tomar atitudes assim tão libertas e de querer começar a sair, isso assim. Embora, pronto, se considere que a nível económico eu realmente peço a todos os anjos e santos que depois isto tudo se resolva, porque na verdade há muitas pessoas que vivem de um ordenado mínimo e não estando a trabalhar, não nos vão pagar o ordenado mínimo. E muitas foram dispensadas. O nível de emprego, desemprego, desculpa, aumentou. Hoje tenho mais a noção que uma vez que está mais calma a pandémica, a pandemia no nosso país, não está tão calma noutros lados. Na Inglaterra o vírus é mais letal que noutros sítios, é mais forte e provoca mais mortandade. Na América também é um horror. É engraçado que já tinha passado várias vezes, antes ainda da América ser conhecido o primeiro caso, já me tinha passado várias vezes valas grandes e a porem lá as pessoas, e afinal isso tornou-se verdade. Fiquei mesmo muito desiludido. Porque eu às vezes até gostava que aquilo que me passasse, às vezes gostava que não se tornasse assim. E essa das valas faz-me lembrar quando uma vez eu estava na Terra. Sim, porque eu já cá tive várias vezes, como vocês, já vos disse isso. Uma vez estava na Terra
e também, mas era uma guerra muito grande, e portanto os mortos eram enterrados em valas comuns, e nunca mais me esqueci. E eu fui uma dessas pessoas que fui enterrada viva numa dessas valas, lembro-me tão bem como se fosse hoje uma realidade, que eu não posso vos garantir a vocês que foi uma realidade, mas para mim foi uma realidade tão grande que eu não quero que o meu corpo vá para baixo da terra por causa disso mesmo, porque com um certo receio que deixem que eu vá vivo novamente. Ser-se enterrado vivo é uma coisa muito desagradável, é muito má. E eu fui enterrado vivo numa das viagens que tive nesta terra e não foi nada agradável. E é por isso que eu não gosto muito de, de ver essas valas e as pessoas serem lá postas. Naquele tempo não eram postas em caixas, eram os corpos que eram mandados para essas valas. Mas mesmo assim, com as caixas, leva-nos sempre a um passado. E é engraçado como na Terra, neste momento, mesmo com esta pandemia, estão a acontecer muitas coisas que já aconteceram, que são repetições de muitos passados, de séculos passados, são mesmo repetições de outra forma. Ou seja, a essência é a mesmíssima coisa. E isso é, às vezes, ponho-me a pensar que quando as coisas se repetem, geralmente é para ver qual é o nosso estado evolutivo, não só evolutivo a nível espiritual, mas também não nos lembrando de outras vidas, lembrando só desta, qual é o nosso estado evolutivo nesta própria vida, tendo a adquirir as experiências das outras vidas. Se nós estamos mais evoluídos, é como uma prova. Eu considero o planeta Terra duas coisas. Primeiro, considero um laboratório, que é a parte que eu menos gosto. É um laboratório, portanto, é um laboratório de uma força superior. E aqui até se poderia pôr o caso da existência dos extraterrestres, e isto seria um laboratório dos extraterrestres. Eles estão a ver como nós nos comportamos, como nós nos coisas. Essa ideia, esse sentimento que muitas vezes tenho que isto é um laboratório, eu não gosto muito dela. Mas de uma coisa tenho a certeza: o planeta Terra é um planeta escola. É verdade, é onde nós aprendemos a evoluir. E também há uma coisa muito interessante que as pessoas nunca falam. As pessoas às vezes dizem assim: então, existindo isso da reencarnação e dos seres espirituais, como é que existe tanta gente na Terra? A explicação é simples. É que esta tanta gente vem também de outros mundos paralelos que são um pouco. Não têm as condições como a Terra tem, têm condições. Condições um pouco inferiores. Pronto, não têm as comodidades, vamos dizer assim, nem a aprendizagem, têm condições muito mais rudimentares do que nós. Então, essas pessoas, essas inteligências, essas essências também para evoluírem, não faças isso. Não faças, que eu não gosto. Essas essências têm necessidade de vir à Terra. É por isso que a Terra se torna muito povoada. Porque, teimosamente, os que estávamos já na Terra, porque tínhamos também passado para a Terra, é engraçado, muitos de nós não há maneira de entendermos que temos que evoluir para sair e para ir para outro patamar, para outro mundo paralelo e deixar este. Porque isto quer dizer que nós ainda não acabamos a nossa escola, ainda não acabamos a aprendizagem. Então, no outro lado, como eu disse, como laboratório, ainda não fizeram as experiências todas, mas já se fez tanta experiência nesta Terra, tanta experiência que até nem é do conhecimento do cidadão comum, tantas experiências que eu acharia que todos estavam a terminar
aprendizagem nesta terra, mas dá a sensação e a energia que corre, é que todos são já uns seres que já estão aqui há centenas, até há centenas de milhares de anos que estão aqui e que não há maneira de saírem porque não aproveitam a vida presente, todas as vidas presentes que tiveram, não as aproveitaram em condições, não fizeram a aprendizagem correta e por isso têm necessidade de voltar mais vezes cá. Na Terra existem muitas sensações, muitas realidades, muitas coisas que nós, como energia que somos, tendo um corpo, experienciamos todas essas coisas boas, mas como energias mesmo, nós não experienciamos essas coisas. Por isso é que a Terra serve, porque o sítio para experienciarmos é mesmo a Terra. Como quando andamos um patamar acima, experienciamos outras coisas tão interessantes que não precisamos de corpos tão, como se diz assim, noutros planos nós temos corpos mais fluídicos, mais quase transparentes, prontos. Só temos aquela roupagem embora que já haja nesta Terra que nós olhamos para corpos que já são mais fluídicos, não são assim matéria bruta como a nossa matéria, não é? Nota-se perfeitamente nas pessoas mais sensíveis, mais evoluídas, existe o seu próprio corpo físico, a sua casa, não é? Física, é mais fluídica, mais não é tão agreste como em muitos outros que nós vimos que são pessoas mais são tão materiais que se nota e transparecem essa materialidade, enquanto outras pessoas têm uma certa têm já o seu desenvolvimento espiritual de um certo nível que os seus próprios corpos também já são mais perfeitos, vamos lá dizer. Vamos falar assim para melhor entender. É interessante, acaba por ser interessante que as pessoas buscam em si próprio, e é por isso que eu digo muitas vezes que a melhor forma é nós nos conhecermos muito bem a nós próprios e termos noção exata quais são as nossas limitações, até onde podemos ir e quais são as nossas capacidades de abrangência e de vivência, de termos uma vida mais longa e mais cheia, mais preenchida, conseguirmos chegar a mais lugares, conseguirmos chegar a mais objetivos, sermos muito mais multifacetados do que da outra forma em que somos mais limitados. É essa luta que nos traz a nós, a cada um de nós, à Terra. Ontem eu assisto a todas a tudo o que é possível, porque também há em mim uma necessidade que deveria haver também em vocês, e que eu acho que muitos de vocês têm, mas ainda estão um bocadinho adormecidos. A necessidade, vamos lá, o gosto de observar desde sempre, como me conheço, é tão grande e tão ávido para que eu possa
como ter uma resposta, uma certeza a outras situações em que eu vivo extracorpóreas. Lá está, por isso é que muitas vezes eu digo que a verdade é relativa, que não existem verdades absolutas e que aquilo que hoje as pessoas dizem que é o mais certo, que amanhã não vai ser o mais certo. E a ciência evoluiu nesse sentido sempre. A ciência defendeu muitas coisas que hoje são verdadeiramente absurdas, mas naquela época era o que era a verdade, e até quem falasse contrário era um pouco castigado, mas a verdade é que hoje a ciência dá o dito por não dito e altera por causa da aprendizagem, do adquirir de conhecimentos e das experiências efetuadas pela própria ciência e da pesquisa feita pela própria ciência, de modo a que a ciência depois tem que fazer uma mudança. Assim acontece na espiritualidade. Às vezes as pessoas, com as experiências, com o conhecimento, com aquilo que vão adquirindo, até com os desgostos, com os dissabores, com tudo, elas vão alterando as suas opiniões devido ao seu conhecimento. E é o que acontece com esta pandemia. É engraçado que é uma pandemia tão desconhecida, que existem tantas teorias, algumas da conspiração, mas dentro dessas teorias existem muitas verdades que estão a passar ao lado de cada um de nós, se não estivermos atentos, que hoje a Direção-Geral de Saúde defende, e algumas pessoas que fizeram artigos de opinião, em março defendiam um estado de coisas e hoje defendem outro estado outras coisas completamente opostas ou diferentes, e assumem em si próprio que o conhecimento que foram obtendo ao longo destas semanas os levou a mudar a sua forma de ver as coisas, e os dados que tinham e que têm hoje, que são tão diferentes, que os levou a tomar atitudes como, por exemplo, o Presidente da República ter que, outra vez, quando acabar este estado de emergência, ter que o renovar até maio. Portanto, não lhe passaria a ele pela cabeça, porque ele não tinha o conhecimento, e assim que ele tem o conhecimento, faz muito bem, deve fazer com que o estado de emergência continue. Também, o que me parece a nível das atitudes dos políticos é que eles também, baseados em determinados conhecimentos que surgiram, eles também mudaram a sua opinião. E já encontro tão receptivos e tão preocupados em resolver os problemas, mas encontro-os mais no sentido de eles laissez-faire, laissez-passer, que é o que nós muitas vezes fazemos na vida quando nos acomodamos às coisas que estão a acontecer. Quando vimos que elas acalmam, nós muitas vezes depois passamos, em vez de aproveitarmos essa fase para darmos um pulo, passamos à paragem e ficamos no mesmo sítio. Evidentemente que as relações interpessoais nunca vão ser mais as mesmas, e as relações de família nunca mais vão ser as mesmas, porque há algo que não se está a dar valor e que não está a ser tratado como se fosse um problema, e é um problema muito real, que é esta coisa do confinamento, do afastamento das famílias. Embora elas não estejam afastadas a nível psíquico, porque podem comunicar-se pelo telefone, pela videoconferência, por tudo, aqueles que podem, mas vai haver uma alteração nos comportamentos, porque vai-se gerar, se não for feita uma reeducação, vai-se gerar sempre uma intranquilidade em todas as pessoas, no sentido que pode voltar a haver uma
pandémica, não como esta, mas de outra forma, e então as pessoas vão-se começando a preparar inconscientemente e vão começando a ter atitudes que não são as melhores. Uma das coisas que eu sempre falei do princípio, que era a minha grande preocupação, é o nível de violência crescer. E vê-se isso muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, vê-se muito que a violência tem a violência desde a violência doméstica à violência psicológica feitas pelas pessoas que, vendo a fragilidade das pessoas, as usam. Há muitas pessoas a usar este momento para terem mais lucro, para ter mais riqueza. Uma coisa é certa, quando elas morrerem, ou seja, quando elas saírem do corpo, têm as responsabilidades e têm consequências. E depois, para baixo da terra não levam nada e para o forno crematório também não levam, é só o corpo delas e acabou-se. E o mais engraçado é que depois há as consequências dos seus próprios atos e aí talvez uma das consequências é voltarem novamente à Terra. E o que é engraçado é que estamos assim num ciclo, e eu creio que daqui a alguns anos, muitos de nós estaremos cá noutra posição, noutro corpo, noutra família, que vai haver uma grande debandada para haver um despertar. Porque isto aconteceu também no mundo espiritual. Houve uma altura no mundo espiritual que ninguém queria nascer. Porque no mundo espiritual a liberdade é tanta e as pessoas podem ter uma maior noção do que é realmente as coisas sem ser num corpo, e tendo essa noção, elas estiveram ali anos e anos que teimosamente não quiseram nascer. Por isso que nós, há uns anos para cá, assistimos a crianças e a jovens e a adultos mais novos inadaptados, que não estão adaptados à vida da Terra, porque tiveram muito tempo sem vir. Elas vieram porque a própria evolução de todo o universo se faz. E ao fazer-se também toca a elas e as empurra como que suavemente e com uma grande dose de amor para uma nova vida na Terra. E o que é interessante é que depois as pessoas, nunca se viu pessoas tão problemáticas e tantos problemas a nível da mente como se tem visto nestes últimos anos. Muitas pessoas a nascer com problemas a nível mentais. Isso acontece porque muitas vezes elas tiveram muito tempo sem nascer. Noutros casos foi porque muitas vezes elas fizeram experiências, eram pessoas dotadas de grandes capacidades intelectuais, mas morais não, e então fizeram também muitas experiências na Terra que não deveriam ter feito e por isso vêm colher as experiências que fizeram. O budismo defende que muitas vezes nós nesta vida, nesta reencarnação, preparamos a reencarnação seguinte. E às vezes o budismo não está errado, até porque eu considero o budismo o budismo verdadeiro uma das coisas mais puras, embora não seja tão prático assim para se viver a vida, mas a nível de intelectualidade, de espiritualidade e de evolução espiritual é uma das filosofias muito interessantes e muito mais consistentes e interessantíssimas, porque se consegue mesmo crescer quem levar a preceito e quem sentir no seu coração, porque o budismo defende muito essa forma de dentro para fora, não de fora para dentro. O budismo só tem ali uma parte, que é a parte da materialidade, portanto, como querem fazer um caminho tão espiritual que se esquecem às vezes da materialidade das coisas, e é preciso
Nós, mesmo tendo a consciência de uma espiritualidade, seja ela qual for, nós nunca podemos desprezar nem subestimar a materialidade, porque afinal de contas, nós, mesmo tendo esse conhecimento e essas capacidades já todas desenvolvidas, nunca nos podemos esquecer que estamos num corpo. Logo, esse corpo precisa de ser alimentado, logo, esse corpo precisa de ser respeitado, logo, esse corpo precisa de ser trabalhado e tratado, logo, esse corpo terá que ter um espaço onde possa habitar, para que assim a vida seja completa. Embora seja de muita importância a espiritualidade, é também de muita importância a materialidade, por causa do humanismo, dos valores morais e, sobretudo, por causa da evolução que nós só conseguimos fazer estando num corpo. Porque fora de um corpo não podemos fazer a evolução, porque não podemos experienciar os factores que, que nos provocam a evoluir, ou que nos fazem refletir para melhor conhecimento. Ontem, por acaso, assisti, gravado, evidentemente, às 3 estações que se fazem, na Páscoa, na Sexta-feira Santa, feita pelo Papa Francisco, e por acaso solidarizei-me com ele, talvez não esteja a dizer, portanto tive uma certa solidariedade para com ele, porque ele estava sozinho, porque ele também está confinado, e é muito triste para um grande líder, como ele é, pelo menos um líder muito humanista, é muito triste como um líder tão humanista acaba por estar a fazer enraizado na sua fé e na sua crença e na sua própria espiritualidade, acaba por estar ali sozinho, e a imagem que passa é uma imagem de pobreza, uma imagem de não existência do próprio Deus. É engraçado que eu ontem, ao ver a gravação das estações, eu sei o nome, mas como não vem, eu não posso estar a dizer, mas um de vocês pode escrever. Portanto, ao ver aquelas 10 pessoas ali, com uma cruz, em cada estação parar, ao ouvir os dizeres de um preso, de uns pais que perderam as filhas, de uma mãe que perdeu também, numa gravidez, um filho, e de várias situações que então o Papa Francisco escolheu para fazer então a peregrinação das estações, e é engraçado como eu o senti tão só. E olhei e senti mesmo que estava tudo tão vazio, tão só, que faltava ali alma, faltava ali vida. Parecia que aquilo estava a fazer parte de uma mortandade. Embora aquilo tivesse a ser vivenciado pelo próprio Papa Francisco, foi notório nas suas expressões, nos seus gestos, até na sua leitura, uma grande tristeza, uma grande agonia. Eu tenho certo receio que o Papa não consiga resistir a esta passagem e que o Papa terá que ir embora. Se for embora, terá que vir outro Papa. E depois, como será? Porque existe o Papa Benemérito, que é o Papa anterior, que resignou pelas suas razões. Então, isso para a Igreja Católica, para aqueles que são católicos mesmo e que se sentem católicos, sentem a sua espiritualidade no catolicismo, isso os faria perder um pouco da sua fé e da segurança que têm para com para com o seu Deus. O que era bastante triste, porque quem vive sem uma companhia espiritual, quem vive sem algo espiritual que vai de dentro para fora,
é sempre uma pessoa mais triste, mais problemática, mais desmotivada, é sempre uma pessoa mais depressiva, porque se houver aquela sua própria espiritualidade a despertar, não consegue, já não são assim, já conseguem vencer todas as barreiras, todos os obstáculos, e já conseguem atingir patamares de conhecimento, de espiritualidade e de abundância muito bons, mesmo muito bons. Evidentemente que existem pessoas que a nível económico estão muito mais favorecidas de qualquer outras pessoas, uma grande percentagem de pessoas, este confinamento, a elas não lhes faz grande impressão, só faz no sentido, algumas poderá fazer no sentido sociológico, na medida que depois as suas relações interpessoais também acabam por ser, e porque são pessoas com mais conhecimento também diferentes, e que não voltam a ser igual a elas próprias e vão ter mais atenção. Mas aqueles que não estão nessa posição, além de terem esses problemas psíquicos e de relação social, terão os seus problemas financeiros provocados pelo desemprego, provocados pelo trabalho precário que fizeram ao longo destes 4 anos e que têm feito ao longo quase de 8 anos, 10 anos, pelo menos, e eu não estou a ver o povo português a aguentar mais, a aguentar é uma forma de dizer, ou seja, a permitir que realmente os atingem mais, com muito mais impostos, muito mais obrigações e muito menos direitos. Portanto, eu hoje olho para a espiritualidade e solicito à espiritualidade que, na verdade, possa de tal forma envolver toda esta atmosfera, de modo a que o pior não venha a acontecer, que venha a acontecer algo equilibrante e melhor para cada um de nós, e que os níveis de revolta, de ódio, de violência possam diminuir drasticamente e que as pessoas possam aprender. Uma das coisas que me deu muita impressão foi os de soltar os que estão na prisão. Evidentemente que poderiam nos soltar a todos, não é? Mas nós temos leis, temos regras, temos tratados, quer na terra, quer a nível espiritual, e temos que os respeitar. Ora, o país não estava preparado porque julgava que nunca lhe acontecia a ele, porque eu não acredito que tivessem sido todos tão ignorantes e tão estúpidos que quando começou esta pandemia, e no lugar que começou, que não tivessem a noção exata que iria passar pelo seu próprio país. Seja qualquer governante do mundo que não pensou isto, é porque tem de ser muito estúpido, muito ignorante, e não tomarem as medidas logo de prevenção. Não se justifica que o senhor diretor da Organização Mundial de Saúde, era por ele ser de cor, avisou logo desde o princípio que era preciso testar. E hoje verificamos que essa falta de teste, esta falta de testarem as pessoas para terem a certeza absoluta de quem está contaminado e de quem não está contaminado, esta falta de testes fez e faz com que nós não sabemos se estamos ou não contaminados e acabamos por espalhar. E isso leva-nos a que, se os governos não testarem mesmo, a Itália, por exemplo, já está a testar tudo e todos, que é para porque sabe o que passou. Se não testarmos, é evidente que, havendo um adormecimento até feito pelo nosso sistema imunológico ao vírus, que pode, no tempo mais frio, no próximo inverno, termos uma nova vaga, como eles todos já estão
a contar com isso. Eu espero sinceramente, e o depender de toda uma equipa enorme, isso não sucederá, mas se suceder, mais uma vez, os nossos políticos não se preocuparam com o povo, porque eles estão a ter agora uma experiência e devem pôr já em prática as precauções para que não haja uma nova pandémica, uma nova epidemia que não nos leve ao estado em que estávamos e em que estamos ainda atualmente, porque isso é realmente muito mau e, além de ser mau, mostra a falta de inteligência e de capacidade, não é de meios, é de capacidade de liderança. Nós somos um país com poucos líderes realmente sustentáveis e decentes. E é uma pena, pois temos que ser nós, cada um de nós, a preocupar-nos e a sermos esses líderes na nossa comunidade, sermos esses líderes na nossa vida, para que assim possamos atempadamente perceber as coisas como elas são e percebermos como devemos atuar para que não torne a acontecer uma pandémica como esta ou uma epidemia como esta que se está a passar agora. É bom nós refletirmos sobre estas coisas, porque é através da reflexão e da nossa abertura mental e de nós pensarmos e de verificarmos as coisas, é realmente preferível nós pensarmos agora, porque assim, nos tempos vindouros, nós estaremos preparados psiquicamente e poderemos encontrar nós próprios meios, porque já sabemos que nós vamos sempre ser deixados à maré das circunstâncias e não podemos. Então, para nós próprios criarmos meios para evitar esse tipo de situações e o tipo de situação de estarmos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses fechados nas nossas casas. Muitos não têm casas e depois há esta rebeldia das pessoas de não cumprirem as regras. Também as regras não são as melhores, diga-se de passagem. Era melhor, era o Estado desde o princípio. Alguém está a telefonar por mim, eu agradeço que não telefone, porque eu estou em direto pelo meu telemóvel e assim está-me a interromper o direto. Então, o que acontece é que o que acontece é que eles possam pensar, nós próprios, como indivíduos, possamos pensar a melhor maneira de atrabancarmos, isso é temporário e tem que ser uma coisa definitiva, de pararmos com estas situações pandémicas, porque nós já sabemos que temos que ser nós a resolver as coisas, não podemos deixar os outros resolver por nós, nem podemos deixar os outros, pôr na mão dos outros aquilo que somos nós que estamos a resolver. Portanto, não se justifica, era o que eu estava para dizer, faltarem, tendo nós universidades até muito importantes e o campo de pesquisa e científico está trabalhando sempre durante estes anos todos e, embora com pouco dinheiro, lá está, porque as escolhas não são as melhores, porque as pessoas não se preocupam com a saúde, preocupam-se mais com a parte financeira e as pessoas saudáveis nunca poderão produzir. Pessoas em Portugal importam-se muito com a solidariedade, portanto, nestes tempos, mas a solidariedade é realmente arranjar, criar formas, é uma questão de criação, criar formas para que, criar e investir nessas formas para que, quando existem estes cataclismos, estas pandemias, estas epidemias, para que percebam, para que estejam preparadas para elas, para que
nós não soframos tanto, porque uns de nós até temos uma maior capacidade e superamos com mais facilidade, mas muitos de nós não temos essa capacidade, nem temos o conhecimento, nem fomos educados, nem nos aconteceu, a vida foi sempre tão agreste para nós, que nem sequer tudo o que venha, nós até já, muitos de nós, até já nos custa acreditar que algum bem nos venha a acontecer. Isto porque aqueles em quem nós depositamos a esperança, quem nós confiamos, são aqueles que mais nos desiludem, que são os nossos governantes, os nossos políticos, até muitas vezes as pessoas da cultura, que têm um papel fundamental num país, até o jornalismo, a investigação jornalística, que deveria ser muito mais firme, muito mais capaz, até as nossas forças de investigação, que muitas vezes se deixam ir pela apatia dos próprios governos, dos governantes e daqueles que, de alguma forma, querem controlar a sociedade que os sustenta, que lhes dá sustento e depois que fica ela em falta. Então, este problema dos prisioneiros tinha-se resolvido facilmente se fossem todos testados e dividisse as prisões em aqueles que estavam contaminados deveriam ir para uma prisão, como fazem com os doentes, e se fazem com os doentes, melhor poderiam fazer com eles, deviam ir para uma prisão onde estavam aqueles que estivessem contaminados, e os outros que não estavam contaminados deviam se cingir a estar isolados, como nós estamos, porque não são mais nem menos, e a não receber visitas e a ter um maior cuidado dos guardas prisionais e dos diretores das prisões, de modo a que o vírus não entrasse lá. E assim resolvia-se a situação, que é assim como os hospitais estão a fazer, dividem aqueles que lhes parece a eles que estão contaminados daqueles que eles sabem que, por princípio, não estão contaminados, mas podem estar. Vê-se que há uma falta de organização no país, embora estejamos mais organizados por sorte, porque nós temos muita sorte. Nós temos sorte de não morrer. Quando temos um acidente, estragou-se o carro todo e tivemos sorte ainda de viver. Tivemos sorte só de partir uma perna. Tivemos sorte até de morrer. Nós temos muita sorte. As pessoas dizem logo, olha, teve sorte. Nós temos essa tendência. Dizemos, temos sorte. É uma questão cultural que temos que mudar. Não temos sorte nenhuma. Nós temos que começar a pensar e temos que começar a agir e temos que começar a perceber que cada um de nós, como ser único, exclusivo e inteligente, pode fazer a diferença e faz a diferença quando entende e pode fazer a diferença e mais, pode muito bem levar os outros a terem mais atenção nas atitudes que têm. Também, outras das coisas que me preocupa e que eu fico um pouco desiludido é ter que haver a polícia na rua para ver se as pessoas cumprem as regras de confinamento ou se não cumprem. Eu acho que isso é um dever cívico de todos nós, de não sermos egoístas e de pensarmos que se estivermos contaminados, nós vamos sair para a rua, vamos contaminar outras pessoas. Portanto, ao sairmos para a rua, temos que ter consciência dos afastamentos, temos que ter consciência do afastamento físico mesmo, e temos que ter consciência de darmos às vezes uns aos outros para não nos encontrarmos tanto no supermercado, todos ao mesmo tempo ou em filas de espera, mesmo que estejam a 1 metro ou a 2 metros de distância, para dar mais tempo a que o próprio vírus, se alguém está contaminado, não se dissemine pelo próprio estabelecimento e pelos empregados e por toda
todos aqueles que os servem. Porque acho que é ser-se muito egoísta da nossa parte nós não tomarmos esses cuidados que precisamos tomar. Houve algumas. Existem ainda pessoas que têm bom senso, que são inteligentes e que têm lutado pelos seus conselhos, pelos seus distritos e têm lutado e até ido um pouco contra as ordens do governo, porque não estão para viver o antes do 25 de Abril como se vivia aqui. Isto parece tudo uma questão política, porque é política mesmo. É a política que faz o homem e é a política que condena o homem, é a política que manipula o homem, assim como a religião. Não é por acaso que Mao Tse Tung, mas quem é a pessoa que me está a telefonar? Não é por acaso que Mao Tse Tung, quando defendeu o comunismo na China, que ainda hoje prevalece, não é por acaso que essas pessoas têm tinham como ideologia, diziam muitas vezes que a religião era o ópio do povo, mas eles esqueciam-se que também a política é o ópio do povo, é aquilo que a gente consegue usar para enganar o povo. É essa a grande diferença, porque religião, política são duas ideologias que estão muito ligadas, porque uma está ligada a uma parte que é a interioridade de cada um de nós e outra está ligada à exterioridade de cada um de nós, mas elas têm que se completar, elas têm que estar em equilíbrio para haver uma maior paz, uma maior serenidade e uma maior tranquilidade entre os povos e numa nação, entre o povo dessa nação, e um maior respeito. Por isso é que eu alerto sempre e nunca me canso de dizer que há uma grande falta de respeito entre uns e outros. Quando eu não tenho respeito por mim próprio, eu não tenho respeito por mais ninguém. E é por isso que cada um de nós deve ter muita atenção e muito cuidado. Portanto, hoje a minha oração e a nossa oração deve ir de encontro àqueles que se estão a aproveitar negativamente para terem mais lucro e deve ser também para um novo despertar da mente, da nossa própria mente e da mente de todos nós e da mente daqueles que têm que têm a responsabilidade de nos representar com respeito, com dignidade e com seriedade. Então, vamos fazer a nossa oração. Cada um de vós que está comigo deve, se quiser acompanhar o meu pensamento, acompanhe, se não, faz a sua própria oração. A questão é estarmos todos unidos. Hoje, usando o poder criativo, vou solicitar a todos os anjos, arcanjos, e a todos os seres espirituais, visíveis e invisíveis, materiais e espirituais, que possam visitar durante a noite as energias, lançar as energias durante a noite sobre nossos governantes e sobre os nossos políticos e os nossos religiosos, para que possam eles próprios terem uma postura totalmente diferente para nos ajudarem e serem solidários conosco, no sentido de não criarem mais obstáculos à nossa evolução e à nossa abundância material e à nossa evolução espiritual. Todos eles possam ser levados às escolas espirituais e aí serem esclarecidos de modo a que no acordar e no despertar possam trazer ao seu consciente esse esclarecimento e fazer uso dele. Também solicito que todos os doentes possam ser levados a hospitais espirituais
e aí serem tratados condignamente e com a sabedoria que é devida a todos os seres espirituais, com uma grande compaixão, com um grande amor, independentemente do credo, da religião, da crença de cada um, que cada Deus possa atuar junto daqueles que de alguma forma estão conectados com eles e têm uma ligação muito grande com eles. Então, que possam ser tratados, mesmo nos hospitais terrenos, possam vir através da grande criação e do grande poder da visualização criativa, seres energéticos, espirituais e energéticos, com a sabedoria da ciência curativa e possam tocar em todos os doentes, de modo a que eles e possam tocar junto aos médicos terrenos e a todo o pessoal que está a trabalhar neste momento para auxiliar os doentes, possam tocar na sua mente, do seu coração e através do processo intuitivo para que eles possam agir da melhor forma e em conformidade com as leis universais, de modo a que possam curar e aliviar o sofrimento de muito mais pessoas. E também que esses seres possam, de verdade, tocar o coração, a mente, o corpo físico e espiritual desses doentes, de modo a que os possam fortalecer e de modo a que eles possam ultrapassar o obstáculo da própria doença. Também solicito a todos aqueles que estão unidos nesta grande luta de controle e de transformação desta pandemia, que sejam todos, que possam vir todos ao encontro da própria Terra e possam, através da sua compaixão, do seu amor e de tudo aquilo que aprenderam ao longo e longo de existências, usar para que possam neutralizar de uma forma e erradicar de uma forma geral este vírus que está a causar tanto sofrimento e tanta dor à humanidade. Não quero eu dizer com isto que não haja um merecimento de tal coisa, mas quero dizer com isto que para realmente crescermos não precisamos de passar por tanto sofrimento, precisamos é de estar atentos e precisamos então aí de um certo abraço de luz e de uma força espiritual para despoltar em nós tudo o que está adormecido de criativo, para que nós possamos então fazer o nosso trabalho aqui na Terra e possamos também, em colaboração, anular completamente e dizimar o vírus de tal forma que que este próprio vírus não tome outras formas e não torne a perturbar a humanidade. Sabemos que já existem muitos problemas na humanidade e muitos conflitos. E sabemos que esses conflitos podem ser aproveitados em vez de termos que obrigatoriamente ficar doentes ou de uma forma de desencarnarmos tão rapidamente. Já temos os meios todos necessários para a nossa evolução e para o nosso caminho. E por isso não precisamos, neste momento desta pandemia, já temos a experiência em si, já observamos, já sabemos que aqui na Terra somos mortais, mas na verdade somos imortais e que não precisamos
tanto sofrimento porque aprendemos a lição e que a partir de agora nós nos comprometemos, cada um de nós, connosco próprios, de sermos pessoas melhores, mais compreensivas, com maior compaixão, com maior fraternidade e não julgadoras, mas sendo sempre justos, corretos e lançando a semente do amor, da compaixão e da compreensão e absorvendo as experiências dos outros para não termos que passar pelas mesmas coisas. Bondosos seres espirituais, bondoso universo, bondosa paz, bondosos elementos da natureza espiritual e da natureza, da própria natureza, bondosa terra, haja um pouco de compaixão de nós para convosco e de vós para connosco. Nós estamos todos conectados, nós estamos todos em afinidade. Por isso, solicito a bênção para cada homem, para cada mulher e para cada criança, independentemente do seu estado e da sua crença, independentemente de serem saudáveis ou estarem doentes, para todos, sem exceção. Nunca esquecendo, porém, que a melhor forma é a gratidão. E, por isso, lance daqui para todo o espaço, e para todo o homem, e para toda a mulher, e para toda a criança, e para todos aqueles que já passaram pela terra, a minha mais profunda gratidão e o meu abraço enorme de luz, de amor e de compaixão, de caridade, de bondade e de criatividade. Agradeço ao tudo e a todos. Agradeço ao universo e a todas as formas de vida. Agradeço aos seres materiais e aos seres imateriais. E agradeço aos diversos reinos existentes a minha mais profunda gratidão. E agradeço também a vós que estivestes comigo a fazer-me companhia nesta hora, neste momento, neste instante. E peço, amanhã voltarei à mesma hora e o único desejo que tenho é que cada um de vocês faça a sua própria reflexão, faça o seu próprio entendimento e que mantenham a mente aberta, porque esta é uma altura de termos a mente completamente aberta para estarmos preparados sempre para o pior que nos possa acontecer e agradecermos sempre o facto de estarmos preparados e, tanto preparados para o pior, que venha sempre o melhor. Muita gratidão para vós, muito obrigado e espero que entendam a minha preocupação quando no princípio eu começo a conversar. Sei que não poderei agradar a todos, até porque não é essa a minha intenção. Eu só quero que cada um pense por si e não seja levado, cada um desperte e pense por si e não seja levado pela maré das ilusões e da fantasia dos outros. Então, até amanhã, uma boa noite e um bom dia de Páscoa, dentro das possibilidades de cada um. O meu abraço e a minha eterna gratidão.